Olá, boa noite. Eu sou Ricardo Ferraz e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. No Cenário Econômico de hoje, você vai ver inflação IGP-10 sobe para 0,49% em junho para 0,61% em julho. Gustavo Montezano toma posse na presidência do BNDES. Recuperações judiciais e falências caem 18% no primeiro semestre. E no estúdio, uma conversa sobre onde investir o seu dinheiro. O Cenário Econômico está no ar. Acompanhe a gente também pelo Facebook. Lá você consegue fazer perguntas, deixar o seu comentário, conversar aqui com a gente e até rever alguns programas passados. Vamos direto a Brasília conversar com a repórter Selma Dias, que tem mais detalhes a respeito da reforma da Previdência. Por lá, o Congresso está entrando em recesso, mas a movimentação continua, não é isso, Selma? Boa noite para você. Oi, Ricardo, boa noite a você e a todos. É isso mesmo, viu? Clima de recesso, o Congresso já bem esvaziado, mas com espaço para muita negociação sobre a reforma da Previdência. O presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu agora à tarde em casa um grupo de deputados que ainda estão aqui em Brasília, para afinar as estratégias para o segundo turno e também chegar lá em agosto sem correr nenhum risco. A gente sabe que lá no Senado existe a expectativa de se colocar de volta à mesa de negociação a questão dos estados e dos municípios. O presidente Rodrigo Maia, que é um defensor aí dessa inclusão de estados e municípios, disse que ele lembrou, na verdade, do déficit previdenciário dos estados já acima aí de 100 bilhões de reais e disse que se essa mudança for mesmo alterada, que isso vai precisar ser muito bem pacificado entre governadores e também partidos políticos para não acontecer justamente o que aconteceu aqui na Câmara, A gente tinha governadores de um lado defendendo a inclusão e os parlamentares, na hora H, votando contra. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também falou sobre reforma da Previdência hoje, ele que também apoia a inclusão de estados e municípios, e ele garantiu que o debate e também a votação da reforma da Previdência lá na casa deve durar no máximo aí 60 dias. A oposição, claro, é contra esse tempo de votação de 60 dias, eles acham que o debate precisa ser aprofundado e já disseram que vão usar todos os argumentos aí regimentais para tentar atrapalhar o andamento dos trabalhos e dificultar essa aprovação. Então, tudo isso, a negociação que a gente vai acompanhar por aqui na volta do recesso parlamentar. Volto com você, Ricardo. Selma Dias, direto... Obrigado, Selma Dias, direto de Brasília. E vamos agora aos principais índices econômicos do dia. O índice geral de preços 10, medido pela Fundação Getúlio Vargas, teve alta de 0,61% no mês de julho. O IGP-10, ele mede a inflação do período do dia 11 do mês anterior até o dia 10 do mês corrente. Em junho, esse índice ficou em 0,49%. Com isso, o acumulado do ano está em alta de 4,41% e em 12 meses, 6,23%. A taxa foi puxada principalmente pelo comportamento dos preços na construção civil e também pelo varejo. Vamos então dar uma olhadinha como que ficaram esses índices setor a setor. O varejo em junho registrou alta de 0,02%, indo para 0,07%. A maior alta ficou aqui, construção civil, de 0,04% para 1,08%. Já o atacado permaneceu estável em 0,72%. O economista Gustavo Montezano assumiu hoje como o novo presidente do BNDES. Durante a cerimônia, em seu discurso, Montezano falou que tem 5 metas para a sua gestão até o final do ano. Entre elas, ele destacou abrir o que chamou de caixa preta dos investimentos e linhas de crédito que foram concedidas na gestão passada, também concluir a devolução de
126 bilhões de reais para o Tesouro Nacional e acelerar a venda de participações especulativas que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores, que somam no total 100 bilhões de reais. Montezano destacou também que a nova gestão será marcada não apenas pela obtenção do lucro, mas pela sustentabilidade financeira da instituição. Vamos ver agora como o mercado reagiu às principais notícias do dia. O Ibovespa fechou em queda de 0,03%, com aí os investidores preocupados com os novos passos da reforma da Previdência e também de olho no mercado externo. Foram negociados 103.775,41 pontos. O máximo do dia ficou em 104.439,98 e o mínimo 103.361,08. Vamos às principais ações negociadas hoje na B3. Petrobras, queda de 1,24%. Vale, aumento de 0,68%. Alta também para Banco do Brasil, 0,15%. Bradesco, queda de 0,88%. E Itaú, alta de 0,39%. A fonte é a B3. Vamos, portanto, ao dólar. O dólar comercial saiu fechado hoje a 3,77 reais, uma alta de 0,39%. Ele chegou a ser negociado ao longo do dia em 3,77, justamente o preço do fechamento, e a mínima de 3,75%. E o Serasa Experian registrou uma queda nos pedidos de falência e também de recuperação judicial no primeiro semestre deste ano. Quem tem mais informações para a gente, direto da nossa redação em São Paulo, é Anne Zanetti. Olá, Ricardo. Boa noite a você e a todos. O Brasil registrou 618 pedidos de recuperações judiciais no primeiro semestre de 2019, o que resultou em uma queda de 17,9% na comparação com o mesmo período em 2018, quando ocorreram 753 requisições. O índice da Serasa também mostrou um aumento de 39,8% nos pedidos de recuperação entre maio e junho deste ano, apresentando um total de 144 requerimentos ante 103 do mês anterior. Na variação anual, o aumento foi de 45,5%. No primeiro semestre de 2019, o setor de serviços foi o que apresentou o maior número de requisições de recuperação judicial, com 252 pedidos no período analisado, um aumento de 0,8% se comparado com 2018. Agora, na comparação mês a mês, o setor também foi o que apresentou o maior número em junho, com um total de 58 requerimentos. Já os setores industriais e comerciais apresentaram queda no número de pedidos durante o primeiro semestre deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Do primeiro semestre de 2018 até 2019, o número de requisições do setor primário caiu 57,1%, assim como o comércio e também a indústria. Ricardo? Obrigado, Anne. E olha só, entrou hoje, começou a valer aquela lista chamada Não Perturbe para as empresas de telecomunicações. Os clientes que estiverem cadastrados neste cadastro, que deve ser feito pela internet, não podem receber aquelas ligações inoportunas de atendentes de telemarketing dessas empresas de telecomunicações querendo vender aí produtos e serviços. Quem traz mais informações para a gente a respeito deste assunto diretamente do Rio de Janeiro é Maurício Almeida. Olá, Ricardo, boa noite. Pois é, tem muita gente realmente não querendo ser perturbada, que não gosta de receber essas ligações de empresas de telefonia, que vendem telefonia móvel, fixa, também TV por assinatura e também internet. Tanto que no primeiro balanço que foi divulgado pela Anatel, em apenas 12 horas de funcionamento desse site, que permite bloquear essas ligações telefônicas de telemarketing, 328 mil pessoas se inscreveram no site e 247 mil já fizeram a solicitação para bloquear as ligações. A Anatel fez um levantamento e descobriu que 32% das ligações de telemarketing partem de empresas que são fiscalizadas pela agência, são regulamentadas
pela Anatel são empresas de telefonia, que vendem, como eu falei, telefonia móvel e fixa, vendem também internet e televisão por assinatura. E a Anatel também fez outra pesquisa e descobriu que entre janeiro de 2016 e junho de 2019, 86 mil reclamações que a agência recebeu estavam relacionadas com essas ligações indesejadas de telefonia, telemarketing, que muitas vezes liga naquele horário que você não está querendo receber uma ligação, não está podendo conversar e quase sempre não aparece uma oferta muito boa. Às vezes é uma oferta que vai ser boa apenas para o operador que quer aumentar, vender o pacote a mais de serviços. Portanto, a partir de hoje é muito simples. Se você não quiser receber esses telefonemas de qualquer empresa ligada ao setor de telecomunicações, é muito simples. Vou dar aqui o passo a passo. É só acessar o site, que é www.nãomeperturbe.com.br. Um nome realmente bem sugestivo, né? nãomeperturbe.com.br. Na página inicial, você clica em cadastro. Logo em seguida, você vai entrar na segunda página e clicar em solicitar o bloqueio. Na primeira vez em que estiver acessando o site, é preciso fazer um cadastro rápido para conseguir um login e uma senha para fazer o bloqueio. Nesse cadastro, você digita o seu nome completo, o CPF e informa um e-mail. A Anatel encaminha para o seu e-mail uma mensagem para você confirmar o cadastro no site. Quando você confirma, clica no link no e-mail que você receber, você cai diretamente na página para fazer o bloqueio das ligações. Você tem todas as operadoras que são fiscalizadas pela Anatel e também tem a opção de clicar num item só, bloquear todas essas operadoras. A partir daí, as empresas têm 30 dias para realizar o bloqueio. Se elas não bloquearem e continuarem ligando para quem solicitou esse bloqueio, elas podem ser multadas em até 50 milhões de reais. E mais para frente, se você quiser voltar a receber ligações de telemarketing, é só entrar no site novamente e utilizar a opção desbloquear. A partir daí, as empresas poderão voltar a entrar em contato com os consumidores. Então, quem não anotou, o site é www.nãomeperturbe.com.br. Ricardo. Obrigado, Maurício. Olha só, o consumidor tem que ficar muito atento, porque o dinheiro de plástico ficou mais caro. Os juros do cartão de crédito, os juros médios, subiram 0,08% em junho em relação a maio deste ano. Com isso, o acumulado do ano chega a 269%. É o maior valor que já foi registrado desde que o ano começou lá em janeiro. E o cheque especial continua sendo o campeão de juros. Teve uma alta de 0,1%, 281% ao ano. A fonte, quem passou esses dados para a gente, é justamente a ANEFAC. Eu estou pegando aqui meu celular para a gente poder agradecer aos telespectadores que acompanham o cenário econômico aqui com a gente. Diz o Lázaro Rodrigo: boa noite, esse programa é ótimo para ficar antenado na economia. Já o José Carlos Goulart diz que assistir ao cenário econômico dispensa assistir outros noticiários que falam mais de crimes e outros comentários que nós não precisamos saber. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nós vamos agora a um breve intervalo, mas não saia daí, porque depois nós vamos fazer uma entrevista exclusiva com Bruno Saião, que é o CEO da IO, uma empresa que está revolucionando o mercado de crédito no Brasil. Não saia daí, o cenário econômico volta daqui a pouco. Estamos de volta com o cenário econômico, agora com a presença de Bruno Saião, que é CEO da IO, uma fintech, essas empresas inovadoras no setor financeiro, que está trazendo aí novas modalidades de linhas de crédito para outras empresas. Nós vamos falar sobre todos esses assuntos, mas eu gostaria de começar perguntando, Bruno, a respeito dos investimentos, né? Com a queda nas taxas de juros, os retornos para os investidores se tornaram menores, né? O retorno se tornou menor. Gostaria de saber que tipo de investimentos são mais lucrativos neste atual momento. Obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite, boa noite. Num cenário econômico onde a taxa Selic é a mais baixa da história, e aí a gente ainda com uma margem aí de cair 1 ponto percentual, segundo os economistas, o investidor ele deve diversificar os seus investimentos. Então, ele botar um pouco em ações, em fundos multimercados,
em títulos públicos do governo. Então, o importante nesse cenário é o investidor diversificar os investimentos e encontrar novas formas, novas modalidades de investimentos que vá trazer um retorno mais atrativo com essa baixa taxa Selic que nós temos hoje em dia. Tesouro Direto, que costuma garantir a taxa Selic e mais alguma coisa que é garantido pelo governo. Continua sendo uma boa opção de investimento? Continua sendo uma boa opção de investimento, uma vez que você diversificar é importante. Então, dependendo do seu tipo de investidor, do seu perfil de investidor, se você tem um perfil mais moderado, mais agressivo, vale a pena ainda você continuar colocando seus investimentos no Tesouro Direto e reservar uma parte dele para você arriscar um pouco mais e conseguir uma rentabilidade maior. E nesse caso, quais são as melhores opções para o investidor? Nesse caso, as ações, que é a renda variável, né, onde você pode ter um retorno bem acima da taxa básica. O peer-to-peer lending, que é o caso da IO, onde você consegue também diversificar esses investimentos, fundos de multimercados também, que são um mercado mais agressivo, que pode trazer um ótimo retorno também para os investidores. Você falou do peer-to-peer. Explica para a gente o que exatamente é essa modalidade de investimento. Peer-to-peer é um modelo de negócio muito difundido nos Estados Unidos, na Europa e na China. Esse movimento começou em 2006 na Europa, na Inglaterra. Então, basicamente, você une micro, pequenas e médias empresas que precisam de crédito com investidores que queiram emprestar para essas empresas e, com isso, obter uma rentabilidade superior aos investimentos tradicionais no mercado financeiro. Então, a gente acaba eliminando o banco como intermediário dessa negociação e o investidor empresta diretamente para uma empresa. É tudo regulamentado pelo Banco Central do Brasil. Porque isso traz uma certa insegurança para muita gente que não está acostumado com esse mercado, né? Quais são as garantias que esse tipo de investimento traz? É importante citar que o investimento de peer-to-peer é um investimento de risco, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, a gente recomenda você não colocar todo o seu dinheiro nesse tipo de investimento, e sim você reservar ali mais ou menos 20% do seu patrimônio para investir no peer-to-peer lending. O risco é o risco de inadimplência, é o mesmo risco que os bancos correm hoje em dia quando eles emprestam dinheiro para pessoas e para empresas, que é o risco de inadimplência que você tem daquele tomador não arcar com o valor do empréstimo. E as regulamentações do Banco Central? Como que elas funcionam? Que tipo de garantias elas trazem? No ano passado, o Banco Central regulamentou esse mercado, criando as sociedades de empréstimo entre pessoas, que são justamente essas plataformas de peer-to-peer, onde que agora essas plataformas conseguem ter acesso a informações do Banco Central, de como que essa empresa está perante a outras instituições financeiras, e com isso você acaba registrando essas suas operações junto ao Banco Central. Esse tipo de investimento ele não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, então é um investimento de alto risco que serve justamente para compor a carteira desse investidor. Então a gente está abrindo uma nova forma de investimento, é um novo ativo que o investidor pode diversificar a sua carteira. E para aquelas empresas que precisam de apoio financeiro, de linhas de crédito, com crédito mais barato, juros menores, como que o peer-to-peer pode fazer para ajudar essas empresas e, consequentemente, alavancar as atividades econômicas no país? Legal. As fintechs são empresas de tecnologias voltadas para o mercado financeiro. E uma das grandes vantagens das fintechs é que elas não têm agência, os processos são super rápidos, não são processos burocráticos e você usa a tecnologia a favor do consumidor. Então, para as empresas, o processo é muito mais rápido do que ela solicitar empréstimo nos meios tradicionais no mercado financeiro e todo o processo é feito online, 100% online, e você com isso consegue diminuir o spread bancário da operação. O spread bancário do Brasil é o segundo maior do mundo, só perdendo para Madagascar. Então, o peer-to-peer vem para reduzir
esse spread bancário e trazer uma melhor taxa para essas micro, pequenas e médias empresas e uma maior rentabilidade para os investidores. Agora, qual é o tamanho desse mercado hoje? Há espaço para crescimento? Muito espaço. O mercado de crédito livre para as micro, pequenas e médias empresas no Brasil movimenta mais de 800 bilhões de reais por ano. O mercado de peer-to-peer no mundo movimenta mais de 5 bilhões de dólares. E tem estudos que dizem que até 2025 a gente vai estar movimentando mais de 100 bilhões de dólares nesse mercado de peer-to-peer. Então, no Brasil especificamente, ainda tem um grande mercado aí para ser explorado por essas fintechs. O eixo do investidor, na sua opinião, deve sair dos bancos e passar justamente para esse tipo de iniciativa? Eu acho que não totalmente, porque o brasileiro ele é muito acostumado com a poupança, né? Agora que a gente anda vendo um grande movimento aí, por exemplo, em abril a Bolsa bateu 1 milhão de investidores. E agora está acelerando mais ainda a entrada desses investidores no mercado de renda variável, mercado de capital de risco. Sendo que se nós fizermos uma comparação com, por exemplo, Estados Unidos, onde ele é muito mais avançado e tem um número muito maior de investidores que nós temos aqui no Brasil. Então, eu acredito que tem um longo caminho para a gente ainda percorrer e os bancos, hoje em dia, eles ainda trazem muita segurança para os investidores. Então, o peer-to-peer, assim como outros tipos de investimentos, como criptomoedas, ainda está sendo descoberto pelo investidor brasileiro, mas tem muito potencial aí para crescer. Agora, toda decisão de investimento hoje no Brasil está passando por uma questão relacionada à reforma da Previdência, que passou em primeira votação na Câmara dos Deputados, a segunda ficou para o segundo semestre, né? De alguma forma, qual é o impacto que você enxerga desse tipo de contexto dentro da tomada de decisão do investidor para esse tipo de mercado? Tá. Com a reforma da Previdência passando, provavelmente a gente deve ter mais dinheiro sendo injetado, capital estrangeiro sendo injetado no Brasil. Com isso, a gente tem uma retomada forte da economia. No ano passado, o Banco Central ele liberou também para essas fintechs estarem recebendo capital estrangeiro no seu quadro social, coisa que instituição financeira no Brasil não pode ter capital estrangeiro, a não ser por decreto presidencial. Então, cada vez mais o Banco Central vem fomentando esse mercado de crédito para reduzir o spread bancário das operações e trazer mais concorrência para o mercado financeiro brasileiro. No dia a dia da operação da IO, no dia a dia da operação da IO, como que vocês têm acompanhado as notícias, os desdobramentos em torno da reforma? A gente faz um acompanhamento diário, porque isso tem influência na retomada da economia brasileira. Então, a gente tem um maior número de empresas com capital para poder investir, gerar empregos e fomentar mais ainda a economia brasileira. Então, a gente está o tempo todo ali, diariamente, verificando como isso vai ocorrer, como que isso está caminhando em Brasília. E qual é o peso que isso tem hoje diante da aprovação em primeiro turno na Câmara? Já aliviou alguma coisa? Como é que o mercado tem encarado isso? Deu esperança para o mercado. Todo o mercado está esperando isso. A Bolsa, por exemplo, bateu aí os 100 mil pontos, aí, o recorde. Então, o mercado está super esperançoso e torcendo aí para o segundo semestre a reforma ser totalmente aprovada para a gente, enfim, crescer aí a economia brasileira. Na sequência, já começa uma cobrança em cima de uma outra agenda econômica voltada para o crescimento, por exemplo, em relação à reforma tributária? Sim, com certeza, com certeza. Esse é um próximo passo aí que o Brasil tem que caminhar para isso, para justamente facilitar o empreendedorismo, fomentar mais ainda o empreendedorismo e essa agenda liberal aí que o governo quer dar um caminho aí, um norte para a economia. Está sendo bem-vinda. Super bem-vinda, principalmente para as fintechs e para as startups, que é um mercado que anda surgindo aí com força no Brasil e no mundo, né? Que é um mercado que anda crescendo muito e movimentando muito dinheiro. Tem diversos fundos de investimentos de olho no Brasil, somente esperando essas reformas para poder injetar mais ainda dinheiro na economia. Bruno Saião, CEO da
Yo, muito obrigado pela sua participação aqui no Cenário Econômico. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite. E o Cenário Econômico de hoje fique por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Brasil.